Olá, companheiros e companheiras assalariados rurais do Estado de São Paulo e a todos que nos assistem. Hoje estamos reunidos aqui na FERAESP para fazer um bate-papo sobre os problemas que nos assolam nestes momentos tão difíceis, sejam de pandemia ou sejam de ação governamental, que muito tem prejudicado a nossa categoria. Hoje nós convidamos para esse bate-papo o nosso assessor da FERAESP, que também é economista, Cristiano Augusto Galdino, que vai nos ajudar aqui nesse bate-papo de esclarecimento de alguns fatos que estão acontecendo e que têm influência direta na vida dos assalariados rurais. Ok? Nós vamos começar esse bate-papo aqui falando sobre alguns problemas específicos levantados pela FERAESP, onde a gente detecta alguns problemas que precisam ser levados em consideração. Bom, Jota, vamos então começar com algumas perguntas para você responder em cima do estudo elaborado pela FERAESP, que inclusive está à disposição de qualquer um que queira acessar no site oficial da FERAESP. Tá bom? Então, a primeira pergunta o estudo elaborado pela FERAESP identificou nas bases de dados do Sistema Mediador do Ministério da Economia 181 instrumentos coletivos de trabalho atrelados aos empregados rurais no estado de São Paulo. Esse número é baixo? Pergunta. Por quê? Quais as possíveis causas para que esse número seja baixo, já que temos aproximadamente aí 220 sindicatos espalhados no estado de São Paulo? Então, Cristiano, é um número exatamente muito baixo. Se a gente levar em consideração que temos aproximadamente 220 entidades sindicais só no estado de São Paulo, e a gente tem 181 instrumentos de acordos coletivos de trabalho registrado no mediador do Ministério da Economia, é um número exatamente baixo. E aí, se a gente levar em consideração que esses 181 instrumento de acordo coletivo de trabalho registrado, ele está em nome de apenas 54 entidades sindicais, aí a gente tem um número ainda mais baixo. Os motivos que levam a esse baixo número de acordos coletivos são exatamente o enfraquecimento das entidades sindicais. Desde a reforma de 2017, a chamada reforma trabalhista, ela teve uma perversidade de tentar destruir o poder dessas entidades sindicais na representação dos trabalhadores. E tem surtido muito efeito. Muitos desses sindicatos hoje têm sérias dificuldades de se manterem vivas atuando, né? Por conta do fim do custeio dessas entidades sindicais. Isso é muito nocivo para os trabalhadores, uma vez que eles ficam refém da boa vontade do patrão e deixarem de ter representações de base para falar em nome da categoria e para fazer as lutas necessárias para melhores condições de trabalho, para melhores condições de ganho, e isso tem afetado de maneira terrível a vida dos assalariados do campo, do agronegócio, que é tão falado e tão poderoso hoje no Brasil e no mundo das commodities. Dividir é uma prática do patrão, dividir para enfraquecer, então tudo fica mais fácil. Nós temos, por exemplo, entidades sindicais de base em que uma entidade só me assinam 22 acordos. 22 acordos coletivos. Quer dizer, isso não faz sentido. Se você tem uma retirada de pauta, se você tem uma assembleia que aprova isso para as negociações, não faz o menor sentido você fazer 22 acordos dentro da sua própria base, ou seja, para cada empregador um acordo coletivo. Por que isso não é interessante para os trabalhadores? Uma vez que você tem vários acordos dentro da mesma base sindical, você corre o risco de ter trabalhadores de um setor
com remuneração diferente, como forma de remunerar diferente. Isso não faz o menor sentido, quando na verdade o ideal seria ter uma convenção coletiva de trabalho, com representante dos trabalhadores e representante do setor patronal, para que se resolvam, para que se achem as soluções de uma convenção única, e não esse monte de acordinhos fatiado, e aonde você tem um nível de organização maior, você possa avançar um pouco mais nas condições de trabalho e de ganho, e aonde você tem um nível de organização menor, você rebaixar esse ganho e as condições de trabalho. Então, é um dos motivos extremamente nocivo para a vida dos trabalhadores, entende? E isso, inclusive, também aponta uma questão que alguns setores, por exemplo, da madeira, ele tem uma alta concentração, né? Então, ou seja, por essa falta dessa convenção a nível estadual, ela explica essa fragmentação em alguns setores. Outros, como a lavoura diversificada, tem um número menor de acordo. Então, uma solução possível aí, possível não concreta, na verdade, seria mesmo uma convenção a nível estadual, correto? Com certeza, né? Isso fica muito claro quando você vê essas diferenças, e quando a gente chegar num ganho mínimo desses trabalhadores, isso fica escancarado, a necessidade de convenções nivelando por cima e não puxando para baixo, na individualidade de acordos separados, de sindicatos que não se conversam e ficam à mercê da boa vontade do setor patronal. Em relação à média salarial que o estudo esboçou, a média salarial gira em torno de R$ 1.200, muito próximo ao salário mínimo. E se sabe, por exemplo, que os empregados com essa faixa de renda gastam cerca de 50% a 60% dos seus rendimentos com alimentação, sobrando quase nada aí para lazer ou compra de bens. Por que os salários são baixos? Por que essa média é baixa? E como resolver esse tipo de problema? Isso passa somente pelas entidades sindicais? Se a gente pegar o conjunto da obra como um todo, isso já fica claro. Se você tem um salário médio desses acordos coletivos de trabalho que estão registrados no mediador, eles por si só já dizem o enfraquecimento, a individualização dessas negociações, obviamente, não é nada favorável à classe trabalhadora, uma vez que separados, dividido em vários pequenos instrumentos, você nunca vai ter a organização, nunca vai ter a mobilização de fato para pleitear o salário necessário para a sobrevivência dos trabalhadores. Como você mesmo disse, esse salário é tão baixo que o pai de família tem que gastar em torno de 60% só com a alimentação da sua família, deixando ele à mercê de tudo que acontece. Se a gente pega nos últimos 2 anos, mais especificamente, nós tivemos um índice inflacionário da alimentação absurdo, é sentido, é visto por cada trabalhador. E se ele tem a sua capacidade de ganho 60% comprometido só com a alimentação, imagina como está a vida desses trabalhadores, imagina o perrengue do dia a dia que cada um tem que passar para manter a sua família nas condições mínimas e básicas. Já é passado do momento, já estamos atrasados no sentido da união de todos esses sindicatos, da união em torno de uma convenção estadual, e é nisso que a FERAESP vem trabalhando, no sentido de unir todas essas ideias em um único plano, para que possamos levar a informação para todo o conjunto dos trabalhadores, e ao mesmo tempo fazer uma discussão de alto nível para mostrar, tanto para o setor patronal como para a sociedade, especificamente para os trabalhadores, que não dá mais para sobreviver com esse tipo de remuneração, e especialmente num setor que é tão lucrativo, que é tão rentável no nosso país. E o outro detalhe, com a mecanização, com a introdução de novas tecnologias no campo, quer dizer, nós temos um número de trabalhadores muito reduzido do que há 10, 15 anos atrás, e ainda assim nós temos essa situação
de trabalhadores ganhando diferença irrisória do salário mínimo como forma de remuneração para a sua sobrevivência e dos seus familiares. Jota, recentemente, na verdade nessa semana, o governo lançou uma proposta aí em relação ao imposto de renda. E ele vai tirar o subsídio em relação à Vale Alimentação. O estudo da FERAESP, ele mostra aí que os auxílios à alimentação é muito baixo. E comparando, por exemplo, com a cesta básica aferida pelo Diese, na média ele pode ser até 63% menor. Né? O que imaginar, por exemplo, em relação a tudo isso, desde a proposta do governo até a amostra de cidades que já são muito baixas as cestas básicas, né? O que a gente pode esperar? Uma piora de fato? O que a gente pode propor? Pois bem, Cristiano, no início da nossa conversa nós falamos de tempos difíceis que a classe trabalhadora como um todo vem passando. E, infelizmente, nós temos ações governamentais do superministro Paulo Guedes totalmente comprometido com o capital, e especialmente o especulativo, que é de onde ele vem. E nenhum compromisso ou piedade com a classe trabalhadora. Se você imagina que o trabalhador precisa comprometer 60% do seu mísero ganho com a alimentação, aí me vem o governo com uma proposta de reforma tributária em que, na verdade, ele de novo vem penalizando a classe trabalhadora, liberando o capital especulativo de pagar impostos para o governo e assolando ainda mais o salário da classe trabalhadora. Não é segredo para ninguém, gente. Num país em que você tem uma carga tributária que nós brasileiros temos, não é aceitável, não é admissível que o salário do trabalhador seja tributado da forma que é com relação ao imposto de renda. É uma coisa que não dá para aceitar minimamente, que além de a gente ter uma carga tributária absurda, a gente ter uma tabela de imposto de renda de muitos anos sem sequer a correção, agora me vem uma reforma tributária onde o governo diz que vai tributar rico, quando na verdade tudo que ele está ferrando é a vida dos trabalhadores, tributando o salário dos trabalhadores e livrando a empresa de pagar imposto para o governo. E quando ele vem com a proposta de tirar imposto dessas empresas para melhorar o ganho delas, eles sequer tiveram o cuidado mínimo de separar a grande empresa da pequena e média empresa. Colocam todo na mesma linha, na mesma baliza, e obviamente isso vai ser uma reforma que de novo vem favorecer o grande capital e especialmente o especulativo no Brasil, infelizmente. Em cima desse tema, Jota, por exemplo, dentro dessa proposta da reforma tributária aí, eles baixam a tributação em cima daquela galerinha lá da Bolsa de Valores. Então, de 20%, por exemplo, lá no mercado de opções, como os economistas chamam, de 20% vai cair a 15%. Eles vão deixar esse valor para todo tipo de investimento lá, por exemplo, na Bolsa. Ou seja, dando aí talvez um incentivo ao capital especulativo, e também dentro da questão dessa reforma tributária, o empregado, o trabalhador que tem rendimento aí anual de R$40 mil, a proposta do governo, se ele passa de R$40 mil de rendimento anual, ele vai começar a pagar
tributos ao governo, coisa que anteriormente não era. Então, mais uma penalização aí que como você chamou, o superministro está fazendo com os trabalhadores. Inclusive, existe esboços aí de pesquisas que esse ônus, né, da reforma tributária, ele vai de fato em cima dos trabalhadores, dos empregados, que ganham aí uma renda média aí entre 3 e 4 mil reais. E, em contrapartida, isso beneficiará as empresas, né? Então, é uma relação muito complicada aí dessa reforma tributária. E, assim, de forma geral, é de fato um ônus ao trabalhador, né? É o que a Firesp pensa? É isso mesmo? Bem lembrado, Cristiano. Quer dizer, as pessoas que com essa proposta de reforma tributária, os mais penalizados são aqueles que ganham um salário minimamente suficiente para a sua sobrevivência, que nós estamos falando aí da faixa de 3 a 4 mil e poucos reais de remuneração. Quer dizer, é uma penalidade terrível, é cruel, é desumano o que este governo vem fazendo com os trabalhadores. Em contrapartida, ele baixa de 20% para 15% por capital especulativo. E aí eu pergunto para você, companheiras e companheiros, o que gera de emprego efetivo capital especulativo no Brasil? Isso só gera lucro, é uma jogatina, é um Las Vegas, é cassino, só gera especulação, só gera miséria na classe trabalhadora, porque são aquelas pessoas que vivem exatamente de lucrar em cima dos trabalhadores, mas não produzem nada. O único objetivo do capital especulativo é produzir especulação, é produzir miséria, é ganhar em cima de quem trabalha. E o governo tem a sensibilidade com essas pessoas, enquanto do outro lado, de contrapartida, ele ferra ainda mais o salário de quem trabalha. Nós não estamos falando de lucro, nós estamos falando de salário. Nós já pagamos uma carga tributária, uma das maiores do mundo. Não faz nem sentido o Brasil ficar tributando o salário da classe trabalhadora, é uma coisa absurda. Esse governo sempre está pensando em proteger o capital especulativo. O grande capital mundial não tem nenhuma visão, nenhum olhar, nenhum sentimento para com a classe trabalhadora, e esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje e não sabemos até quando vamos enfrentar. Tomara que isso tenha um fim rapidamente, para que a gente volte ao trilho de ser respeitado a classe trabalhadora de uma forma em geral. Então, Jota, retomando aí um pouco a questão do estudo da Firesp, em relação aos reajustes agora. Em 2020, por exemplo, muitos acordos nem sequer teve reajuste salarial, ou seja, 0%. E a maioria dos acordos identificados em todos os anos, né, dentro da pesquisa, que tinha reajuste, não superou a inflação. Né? Teve até reajuste, mas não superou a inflação. O setor do agronegócio teve crescimento recorde no ano passado e possivelmente este ano terá também. E mesmo assim, muitas empresas se negam a reajustar o salário com o argumento de prejuízo causado pela pandemia. Por que isso ocorre? Qual o tamanho do impacto disso aos empregados? Essa é uma pergunta muito interessante. Uma vez em que o setor patronal usa a pandemia para qualquer coisa no sentido de se autobeneficiar. O agro no Brasil, no ano de 2020, foi um dos melhores anos da sua história. Crescimento recorde. Produção e lucratividade. Né? Não tivemos problemas de seca no ano de 2020, então a produção foi recorde. O mundo parado, o consumo aumenta, e com isso eles tiveram mercado ainda maior para exportar esses produtos na base da commodity, né? Em contrapartida, e ainda tendo o outro fator que é importante levar em consideração, a alta do dólar. As commodities são exportadas em dólar. Sim. Né? E ainda tem outro fator que também não pode ser deixado de levar em consideração, é que esse Ministério da Economia, de Paulo Guedes Bolsonaro, no período pandêmico do ano de 2020, embora eles
debochasse e não desse bola para a pandemia, dizendo que todo mundo tinha que ir para as ruas para se contaminar, a cada momento de prorrogação de quarentena, o Paulo Guedes, o Ministério da Economia, baixava portarias tirando ganho dos trabalhadores, mandando o patrão mandar essas pessoas para casa sem receber nada, o governo pagaria uma ajuda. Quer dizer, tudo é pensado em favor do capital, mas nenhuma ação de fato pensada para a classe trabalhadora. Se você pegar isso, você pega o ano que fica registrado como um dos mais lucrativos para o setor do agro. Eles me usam a desculpa da pandemia para dar 0% de reajuste. Gente, é bom que fique bem claro que o 0%, neste caso, é dizer que a inflação medida nos últimos 12 meses não foi repassada, porque o setor, os assalariados rurais, no estado de São Paulo e no Brasil de uma forma em geral, eles não têm aumento há muitos anos. Nós estamos dizendo da crueldade que aconteceu no ano de 2020, de não repassar sequer a inflação medida nos últimos 12 meses, com a desculpa de que a pandemia é o argumento usado para que as empresas fizessem isso. Quando fecha o ano fiscal dessas empresas, a gente descobre aquilo que já era sabido por nós, que foi um ano altamente lucrativo. Na outra ponta, você pega sindicatos esfacelados, destruídos, especialmente por ações governamentais e na reforma trabalhista, que não tiveram força nenhuma diante dessa situação esporádica de fazer esse enfrentamento para sequer fazer o reajuste do período inflacionário, que não tem aumento de fato. Nós já estamos há muitos anos sem aumentos de fato. Tudo que esse setor tem conseguido, embora seja um setor milionário, mas tudo que os trabalhadores têm conseguido ao longo dos anos, e nem sempre, é repor a inflação. E por crueldade, no ano de 2020, sequer foi reposto essa inflação. E aí, falo para vocês o seguinte, 220 sindicatos no estado de São Paulo, só 54 sindicatos conseguiram entabular um acordo coletivo de trabalho. 54 de 220. Não chegamos a 1/3 das entidades sindicais que concluíram entabular um acordo coletivo de trabalho, deixando os trabalhadores do setor totalmente desprovidos de atenção e de proteção. E essa é a realidade do estado de São Paulo, mas também do Brasil neste momento. É a situação que a gente precisa enfrentar. Infelizmente, é o que a gente tem neste momento terrível das nossas vidas. E, Jota, para complementar, esses trabalhadores que não receberam em 2020 o reajuste, muitos não estão recebendo em 2021, ou seja, eles perderam a inflação, na verdade, de 24 meses, né? Eles não receberam esse reajuste em 24 meses, não apenas em 12. Então, um problema muito maior aí para a gente. Parte das cláusulas, em relação ao estudo, parte das cláusulas tinham contribuição ao sindicato. A maioria era de associativa. Por que isso não é suficiente? O enfraquecimento das entidades sindicais após a reforma trabalhista de 2017 se reflete em acordos mais fragilizados? Com toda certeza. Aos trabalhadores que tiverem acesso a essa informação, quando foi proposto a reforma trabalhista do ano 2017, o patronato, ele muito próximo do governo e com toda a atenção dispensada a eles, venderam para os nossos trabalhadores de que o fato dele deixar de pagar uma diária por ano para manter as entidades sindicais faria com que eles tivessem um ganho a mais. Quer dizer, foi fácil vender, foi fácil enganar, foi fácil colocar essa venda nos olhos dos trabalhadores. Quando, na verdade, o objetivo e o resultado final foi outro. Um sindicato que não tem condições de locomoção, ele também não tem condições de ir ao local de trabalho
ver as condições que está sendo colocada para esses trabalhadores. Com isso, deixa os trabalhadores totalmente refém das estratégias e vontade do patrão. E aí o resultado a gente está vendo agora, a gente está colhendo os frutos disso agora. Reajuste zero, a não presença da entidade sindical locais de trabalho, o Ministério do Trabalho totalmente sucateado, inoperante, os recursos destinados ao Ministério Público do Trabalho totalmente sucateado, e com isso o patrão fica muito à vontade. Hoje, para o trabalhador ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, ele tem que pensar 10 vezes, porque a dita reforma trabalhista também criou obstáculos terríveis para que esses trabalhadores pudessem acessar o sistema judiciário no Brasil. Deixou o trabalhador totalmente nas mãos do empregador, como se desse a chave do galinheiro para a raposa tomar conta, porque a raposa é muito consciente e não vai fazer mal nenhum às galinhas que ela vai vigiar. É assim que está hoje a classe trabalhadora, desde que este governo resolveu tirar como inimigo número 1 os trabalhadores do Brasil. Inclusive, assim, em relação à parte do custeio dos sindicatos, né? A maioria deles, na verdade, quase todos, eles não tem mais assessoria técnica ou de um advogado que possa dar aquele reforço nos acordos, dar orientação, correto? Então, de forma geral, de fato, há um enfraquecimento gigante das entidades sindicais de forma geral, né? Então, Jota, para encerrar, qual a mensagem da FERAESP para os empregados rurais do Estado de São Paulo e para os sindicatos empregados rurais do Estado de São Paulo? Queria que você deixasse uma mensagem para eles aí. Cristiano, você acabou de tocar num assunto que é muito interessante. Quer dizer, a entidade sindical desprovida de recurso financeiro, ela tem dificuldade de fazer estudo, de buscar informações confiáveis, né? Perderam suas assessorias, como você bem disse, assistência jurídica, outro tipo de assistência à saúde, quer dizer, desmantelou totalmente o sistema. Ficou maravilhoso hoje para o patrão agir da forma que ele bem entender. Como mensagem eu deixo para os assalariados, de uma forma em geral, é preciso união, é preciso que você seja parte do seu sindicato. Lembre-se, o sindicato não é o prédio e o presidente, o sindicato é um movimento vivo, é uma união das pessoas, é o local de trabalho, todo lugar é o sindicato. O sindicato é a discussão, o sindicato é você colocar para fora aquilo que te aflige. Isso é sindicato. Movimento sindical não se restringe ao prédio e ao presidente. Se o prédio e o presidente não está resolvendo o problema, no mínimo porque ele não tem o apoio da classe, dos trabalhadores da base, ou os trabalhadores da base também estão sendo negligentes a não fazer esse tipo de cobrança, ao não promover esse tipo de discussão, porque o sindicato é ferramenta do trabalhador, não é propriedade de ninguém, nem de patrão, nem da direção, ele é propriedade dos trabalhadores. Para que a gente saia dessa bolha e comece a pensar num futuro diferente, é preciso a união de todos. É preciso que os sindicatos de base também entendam que é preciso ter essa união com a federação, para que a gente possa falar a mesma língua, para que a gente possa levantar a mesma bandeira e remar todos no mesmo sentido. Não dá para ficar imaginando que fazer 20 acordos na base te faz um representante sindical melhor que os outros. Não, cara. Se você faz 20 acordos na base, quer dizer que você não tem força sequer para fazer uma convenção única, aonde possa dar guarida a todos os trabalhadores da mesma forma. Dividir nunca é força. A força é a união, é a somatória de todos. Não dá para imaginar que alguém, pensando com os olhos voltados apenas para dentro da sua base, vai ter força para encarar o capital internacional das multinacionais do agro brasileiro.
já passou da hora, já estamos atrasados para fazer esta união, para falar a mesma língua e para rimar no mesmo sentido. É isso que eu digo para todos e dizer obrigado, estamos juntos, estamos sofrendo, mas já vencemos no passado e vamos vencer de novo. Mas é preciso ter esse espírito de união.